Meus irmãos, como prometido, nós vamos começar uma nova série, 119, o Salmo, que é o Salmo implacável, né? Ele vai falar sobre uma jornada ao coração de Deus. A gente vai começar essa série hoje. Salmo 119, vamos abrir os primeiros 8 versículos desse Salmo. Pega aí o texto bíblico e vamos adentrar, porque a cada pregação, né? Lembrando que nós temos de manhã e à noite, serão 22 sermões, né? 11 domingos, então a gente vai até agosto com esse Salmo. A cada sermão são 8 versículos, porque ele está dividido em um acróstico, e a gente já fala sobre isso. Olha aí, versículos de 1 a 8 do Salmo 119. O texto diz o seguinte: como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem os seus estatutos, de todo o coração o buscam. Não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fosse firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Então, não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças. Obedecerei aos teus decretos, nunca me abandones. Perceba uma coisa, né? Primeiro, o capítulo mais longo das Sagradas Escrituras. O Salmo 119 é o capítulo mais longo das Sagradas Escrituras. 176 versículos. É o mais longo do que 17 livros do Novo Testamento. Ele é mais longo do que os profetas menores, com a exceção de Oséias e Zacarias. O Salmo 119, ele é praticamente um livro. Uma outra coisa que você precisa ter na sua mente quando nós estivermos estudando aos domingos o Salmo 119. Pelo menos temos 8 sinônimos diferentes. Eles são usados para fazer uma referência à palavra de Deus. Perceba, você vai ver isso. Instrução ou lei, a palavra Torá, 25 vezes. Palavra, dabar, 24 vezes. Julgamentos ou ordenações ou ordenanças, né? Mispatim, no hebraico, 23 vezes. Decreto, edote, 23 vezes. Ordenanças, mitzvot, 22 vezes. Estatutos, shukim, 21 vezes. Preceitos, pequidim, 21 vezes. Promessas ou palavras, inrá, 19 vezes. O que isso representa? Ele é um salmo que fala sobre a lei do Senhor. O Salmo 119, ele é composto dessas nuances, né, da palavra de Deus, da palavra, da Torá. Ele vai ser uma exaltação à lei. Agora, deixa eu só dar uma parada aqui, porque quando a gente pensa em lei do Senhor, a primeira coisa que vem na sua cabeça é o quê? Os 10 mandamentos. Mas deixa eu te falar, a lei do Senhor não é os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, eles estão aonde? Dentro da lei do Senhor. Mas eles não são toda a lei do Senhor. E isso é algo que você deve entender. Perceba uma coisa também. Ele é composto de 22 estrofes e 8 versos cada. Embora existam vários outros salmos que são chamados de salmos alfabéticos, no sentido de que cada versículo ou par de versículos começam com a próxima letra sequencial do alfabeto hebraico, o Salmo 119, ele é alfabético de uma maneira mais extrema. Neste caso,
cada verso, em cada estrofe, começa com a mesma letra do alfabeto hebraico. Assim, a primeira estrofe, cada um dos 8 versículos começam com a primeira letra do hebraico, Aleph. Cada linha da segunda estrofe começa com a letra Bet. E assim por diante, através de todas as 22 letras do alfabeto hebraico. O arranjo alfabético, então, não é uma matéria de um poderoso impulso poético. Ele serve, no entanto, de um importante propósito teológico. O Salmo 119 trata inteiramente da lei de Deus, a Torá. E o seu uso estrutural do alfabeto serve aqui para o propósito de afirmar a lei de Deus. É o núcleo interno e a substância essencial da linguagem humana. Essa é a reflexão mais profunda que o Salmo 119 nos leva. A linguagem é um dom de Deus. Sua função primária na Bíblia, Gênesis capítulo 2, versículo 19, por exemplo, é a formação do pensamento de acordo com a realidade. E a realidade criada mais profunda no mundo, de acordo com os rabinos e a Torá, é a lei de Deus, no qual se baseia o ser inteiro de toda a nossa realidade criada. Veja, a lei de Deus, a Torá, reflete por sua vez o propósito do ser de Deus. O propósito final da linguagem é levar o pensamento do homem ao conhecimento de Deus. Linguagem e Torá, portanto, são inseparáveis. O Salmo 119, lei e palavra tendem a ser usadas de forma intercambiável. O cristão aqui, é claro, vai além dos rabinos. Por quê? Porque o cristão, ele vai perceber que essa lei falada nos conduz a quem? A Cristo. Porque o Cristo, ele converge toda a lei, toda a palavra. Porque Cristo é a verdadeira palavra de Deus. Então, uma coisa que você vai perceber nas nossas pregações sobre o Salmo 119, ele vai falar da lei, dos princípios, aplicado a Cristo Jesus. Porque Cristo é o final de toda a lei. Eu sei, a gente muitas vezes interpreta esse texto de maneira errada, porque a gente acha que Cristo ele anulou toda a lei, ele é o final da lei, ele encerrou a lei. Cristo é onde a lei converge. Toda a lei, todo o Antigo Testamento tem um ponto de convergência. E o ponto de convergência de todo o Antigo Testamento está onde? Na lei de Cristo. Na lei de Cristo. E Cristo, então, ele se torna aquilo que nós não conseguimos ser. Por nossas opções erradas, nós fomos planejados para sermos a exaltação da criação de Deus. Mas nós erramos. Nós falhamos. Cristo, então, toma o nosso lugar na história e cumpre a lei, e ele, então, se torna a convergência. Diante disso, meus irmãos, eu gostaria de trabalhar com vocês o tema dessa primeira estrofe. E o tema dessa primeira estrofe, ela está ligada aos 2 primeiros versículos. Veja aí como começa os 2 primeiros versículos, o versículo de número 1 e o versículo de número 2. Na minha tradução, na tradução que geralmente eu leio com vocês, os 2 primeiros versículos, ele começou aqui comigo a como é feliz. Talvez se você está usando a revista e atualizada, a sua tradução deve estar como bem-aventurados, não está assim? Bem-aventurados. Então, deixa eu te ensinar uma coisa que muitas vezes nós fazemos na exegese e no texto traduzido não aparece. Você precisa fatiar o texto para entender a poesia hebraica. E nesses 2 versículos,
O autor do Salmo 119, por inspiração do Santo Espírito de Deus, ele usa o paralelismo poético hebraico. E você já vai entender. Perceba, então o tema desses primeiros 8 versículos tem a ver com o quê? Com bem-aventurança, ou a tradução mais popular, felicidade. O bem-aventurado é a pessoa feliz. A felicidade começa... Então, veja, o Salmo 119, ele fala nos primeiros 8 versículos, sobre o anseio de todos nós. Todos nós desejamos a felicidade. E ele vai falar como obter a felicidade. Veja, a felicidade não é um estado de espírito. Então, a felicidade não tem a ver com o seu estado de espírito, com o seu psique, com se está tudo organizado ou não. Talvez o seu psique, o seu estado de espírito, se a sua vida está organizada ou não, contribuam para a felicidade. Mas, na perspectiva bíblica, isso não é a felicidade. Então, veja, existe uma grande diferença entre contribuir para a felicidade e ser a felicidade. E o salmista está dizendo o seguinte: ter a sua vida organizada, estar com o seu estado de espírito ok, não é felicidade. E essa felicidade também não é alicerçada em circunstâncias. Porque são 2 coisas que nós achamos que nos trazem felicidade: estado de espírito ok e circunstâncias normais de temperatura e ambiente. Não é verdade? Se tudo estiver tranquilo, a gente está o quê? Feliz. Não. O que o Salmo está dizendo é que a felicidade é uma busca por significado. Veja aí o texto e vamos nos aprofundar nesses 2 versículos. Precisamos, então, buscar o quê? Significado. Veja, tanto o verso de número 1 quanto no verso de número 2 existe movimento. Olha só o que o texto diz. Segunda linha, os que andam em caminhos irrepreensíveis. Verso de número 2, terceira linha, paralelismo inverso. Terceira linha, de todo o coração eles buscam. Aquele que anda, busca. A felicidade floresce, então, em um coração sem culpa. Um coração sem culpa é um coração íntegro. Íntegro é não viver, aqui para este salmo, integridade é não viver em duplicidade e hipocrisia. O que é uma pessoa íntegra? Se você perguntar biblicamente, o que a sabedoria bíblica diz do íntegro? É a pessoa perfeita? É a pessoa que acerta em todas as suas escolhas? É aquele que tira 10 em tudo? Não. Não. Essa pessoa, ela tem integridade pelos acertos que ele fez. Mas essa não é a integridade bíblica. Pessoas que erram, pessoas que vacilam. E veja só, na Bíblia, as pessoas, muitas vezes a gente chama os grandes personagens bíblicos de heróis. Não é verdade? Heróis da fé. Na verdade, eu acho que eles têm muito mais uma característica de anti-heróis. Porque veja só, Davi, um herói da fé. Davi tem pecados? Sim ou não? Mas a Bíblia não diz que Davi é o homem segundo o coração de Deus? A Bíblia não diz isso? Então, como um homem segundo o coração de Deus peca, erra? Mas quais são os pecados de Davi? Vou te dar 2. Posso te dar mais, mas vou te dar 2 para pegar leve com Davi. Afinal de contas, estamos domingo de manhã. Né? Qual que é o pecado de Davi? Davi, ele é seduzido pela luxúria. Ponto fraco de Davi: mulheres. Ou sexo.
ponto fraco de Davi? Criação de filhos. Ponto fraquíssimo de Davi. Fraquíssimo de Davi. Oh, mas Davi não é o homem segundo o coração de Deus? Davi não é íntegro? É. Agora, por que ele é íntegro? Porque quando ele é pego no pecado, ele confessa. Ele busca o arrependimento. Ele reconhece o erro. Enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos o quê? Envelheceram. Ele erra. Agora, vamos então, tá bom, mas Davi fica muito na cara. Abraão, o pai da fé. Abraão é íntegro? A nossa perspectiva, íntegro. Mas Abraão, ele erra? Calcanhar de Aquiles de Abraão. Mentira. Para não falar, assim, de covardia. Abraão, ele mente quando? Para salvar a sua própria pele. E entrega a sua esposa. Não tem essa história? 2 vezes, olha só. 2 vezes. Mas Abraão é o quê? Como que Abraão é chamado? Amigo de Deus. E o Moisés? Não, vamos no outro paradigma. E o Moisés? O Moisés é íntegro? É. O Moisés é aquele que vê Deus face a face? É. O Moisés é aquele que sobe no Monte Sinai e fala com Deus, recebe as tábuas da lei, arranca o povo do Egito, conduz o povo até a terra prometida. Esse é o Moisés? Qual que é o pecado de Moisés? Ele é colérico, não é? Ele é um pouquinho bravo demais. O que ele faz lá no Egito, no momento em que ele é filho da filha de Faraó? Ele matou um egípcio. Foge. Daí Deus o chama. Deus coloca ele à frente do povo. Está caminhando no deserto. O povo está reclamando, porque o povo sempre reclama. Sempre reclamou aquele povo. Aquele povo é um povo reclamão. Um pouco diferente de nós, né? Pouquinho diferente de nós. Mas deixa eu te falar uma coisa. Em determinado momento, ao invés de tocar na pedra, ele faz o quê? Quebra o cajado? Ele bate porque ele está com o quê? Com raiva. E por causa disso ele faz o quê? Ele não entra na terra. Ele não entra na terra. Mas deixa eu te perguntar, Moisés, ele é íntegro? Perceberam que não tem a ver com o nosso tipo de integridade? Perceberam que os nossos heróis não são tão heróis, são meio anti-heróis? Mas é isso que o Salmo está tratando aqui. Ele está falando, essa fidelidade, essa busca, esses caminhos que nós caminhamos, esse andar nos caminhos de Deus, tem a ver exatamente com isso. Por quê? Porque o Kierkegaard vai nos ajudar com uma frase incrível sobre isso. Ele vai dizer o seguinte: pureza de coração é desejar uma única coisa. Integridade bíblica é exatamente isso. É desejar uma única coisa. Você quer ser puro, você quer ser íntegro.
Você quer ter um casamento íntegro? Você precisa desejar uma única coisa, a sua esposa. Não é verdade? E a mulher a mesma coisa. Você quer ter uma vocação íntegra, como alguém que trabalha, desenvolve a sua carreira, você tem que desejar uma única carreira. Você não pode ficar com o seu pé em vários barcos. O seu casamento não prospera, os seus relacionamentos não prosperam, porque você muitas vezes divide o seu coração, fatiia, fragmenta o seu coração. E a Bíblia está dizendo, não, você precisa ser alguém íntegro. Porque pessoas íntegras, inteiras, são felizes. Perceberam? A pergunta que o salmista está nos fazendo é: você é íntegro? O seu desejo é para uma coisa só? Ou o seu desejo é múltiplo? Agora veja, o Salmo também nos demonstra, no seu paralelismo, uma outra verdade. Essa busca por significado dele, né, nos mostra. Veja só a terceira linha do verso de número 1. Os que vivem conforme a lei do Senhor. A linha de número 2 do verso 2. Os que obedecem o quê? Aos seus estatutos. E é interessante. O Spurgeon vai dizer o seguinte sobre essa parte do texto: a bem-aventurança, ou seja, a felicidade, é atribuída àqueles que entesouram os seus testemunhos no Senhor, no qual está implícita que eles examinam as Escrituras, que chegam a entendê-la, que as amam, mas acima de tudo que as colocam em prática. Nós acabamos de sair de uma série que fala sobre a prática, o exercício da nossa espiritualidade, do nosso dia a dia. Mas isso não é exclusivo de Tiago. O que o salmista está falando aqui é que você precisa de integridade, e integridade é colocar a sua espiritualidade, aquilo que você conhece, aquilo que você entendeu do Evangelho, em prática. Em prática. E o significado da nossa vida, então, a nossa vocação primária é glorificar a Deus, então, com as nossas ações. Veja, o Catecismo de Westminster não está errado na sua primeira pergunta. Qual o fim principal do homem? E daí o texto aqui está dizendo o seguinte, o catecismo está dizendo o seguinte, olha, qual é o fim? Qual que é o fim primário? Por que você foi criado? Por que Deus te colocou você nessa terra aqui? Esse é o seu fim principal. E como que o catecismo responde? Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo eternamente. Glorificar a Deus. E daí como que eu glorifico a Deus? Com as minhas ações. Esse é o nosso significado. Sabe por que nós estamos perdidos em significado de vida? Porque nós buscamos tantas outras coisas, perdemos o nosso coração e não glorificamos a Deus. Agora veja. Então, o significado da felicidade é você ser um discípulo. É você ser um homem, uma mulher de fé. Que é o que o texto está dizendo. Porque ser não é você ter o discurso certo e adequado. Ser é você colocar em prática aquilo que você sabe, aquilo que você conhece, aquilo que você entende. Isso te torna o ser. Então, ser discípulo não é você vir à igreja, prestar culto um dia da semana e achar que a sua vida está ok.
Porque eu fiz isso. Fui, prestei meu culto, e agora minha vida está ok. Não, ser discípulo é você pegar aquilo que você ouviu aqui na escola dominical, é pegar aquilo que você ouviu no grupo pequeno, é pegar aquilo que você ouviu no domingo aqui no sermão da manhã ou da noite, e você colocar o quê? Em prática. Em prática. Daí você é alguém. Daí você deixa de estar confuso. Sabe por quê? Porque quando você coloca em prática aquilo que é discurso, o seu coração se alinha. Sabe qual que é o nosso problema? O nosso problema é um desalinhamento de coração. A gente fala uma coisa e pratica outra. Logo, nós não temos felicidade. Por quê? Porque o nosso coração está confuso. Veja. Olha o que diz o verso 3 e 4. E a síntese é: o caminho do Senhor é andar, não falar. Verso 3. Não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Verso 4. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Perceba. O texto fala, em primeiro lugar, a palavra de Deus deve mapear a nossa vida. Ela forma nossos hábitos e direciona as nossas atividades, os nossos planos e os nossos projetos. Então, o que o salmista está dizendo, tanto no versículo de número 3 quanto no versículo de número 4, é que a palavra de Deus deve ser o nosso mapa. Ela deve mapear. Ela deve formar os nossos hábitos. Ela deve direcionar as nossas atividades. Ela deve constituir os nossos planos e projetos. Ainda, numa continuação, ela vai dizer o seguinte: não dizemos apenas as coisas certas. Ou seja, como fruto desse mapeamento da vida, nós não temos apenas o discurso certo, o discurso ortodoxo do que é ser um cristão. Nós fazemos as coisas certas. Nós vivemos a palavra do Evangelho de Cristo Jesus, que os transformou e nos tornou uma nova criatura. Porque é isso que Paulo está dizendo em 2 Coríntios capítulo 5, verso de número 17. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Ele é formado novamente. As coisas são novas. As coisas antigas já passaram, são velhas, foram empotadas. Eis que agora surge o quê? Coisas novas. Em Cristo Jesus, você precisa ser novo. Em Cristo Jesus, os seus velhos hábitos não cabem mais. Não cabem mais. E você precisa enfrentar isso. O que o salmista está fazendo? Ele está nos conduzindo. Ele está dizendo, olha, a busca de todo ser humano é felicidade. A felicidade não tem a ver com as suas circunstâncias. A felicidade não tem a ver com os seus sentimentos. A felicidade tem a ver com o significado. E o significado da felicidade é glorificar a Deus. Se o significado da felicidade é glorificar a Deus, então você não tem que ter um discurso. Você tem que caminhar nesse significado. Você precisa viver esse significado. Os hábitos antigos não cabem mais. Não cabem mais. Dentro de uma teologia que transforma a vida das pessoas, não existe a teologia da Gabriela Cravo e Canela. Qual que é a teologia da Gabriela Cravo e Canela? Eu sei que você sabe. Eu nasci assim, eu cresci, eu sempre serei, eu sempre viverei assim. Gabriela. Essas três afirmações cabem na vida de um discípulo de Cristo Jesus?
Mas por que a gente abraça isso? Ah, eu sou assim, eu sou assim. Não, você não é assim. Você é alguém que está sendo formado à imagem do Evangelho de Cristo Jesus. Você não é assim. O que você é, a Bíblia diz, o que você é uma nova criatura em Cristo Jesus. É isso que você é. É isso que a Bíblia diz que você é. Mas a gente tende ao contrário. Então perceba. Olha que interessante. O verso de número 4, ele vai dizer o seguinte na linha número 1. Tu mesmo ordenaste o quê? Os teus preceitos. A palavra apontada para a instrução ou preceitos aqui é uma palavra particular do Senhor. É uma palavra que dá a impressão, o significado de que Deus está preocupado com os detalhes da vida do salmista. Deus, ele é um Deus de detalhes. E por isso, então, a palavra de Deus, ela não tem sugestões para as nossas considerações. Veja só, o texto bíblico não são sugestões que você olha e fala assim, não, isso aqui eu posso, isso aqui... Não são conselhos. Eu sei, existem alguns pregadores aí famosinhos que vai dizer o seguinte, olha, aqui são conselhos do Senhor. Não são conselhos. Porque na nossa cultura, e eu sei que às vezes eles estão usando esse conselhos do Senhor na cultura ou na forma hebraica de se dizer conselhos, que quando um rabino falava um conselho, você tinha uma única opção diante do seu rabino, seguir o conselho. Porque em uma cultura patriarcal, um conselho, ele é uma ordem. Mas a nossa cultura não é assim. Porque veja só, se você é pai como eu, você dá conselhos aos seus filhos? Vamos? Sim ou não? E eles seguem os seus conselhos? Porque os conselhos são o quê? Sugestões. Sugestões. Você faz ou não? Agora, o texto bíblico está dizendo, não, isso aqui Deus está preocupado, Ele conhece os detalhes da sua vida, Ele sabe o que é melhor para você, Ele sabe o que você realmente precisa, então isso não é um conselho. Isso não é um conselho. Ainda o texto diz o seguinte, são ordens de um rei que exige a nossa obediência, ou seja, quando ele dá esse conselho, ou quando ele dá essa ordem, quando ele manda um preceito, a única alternativa sua é a obediência a essa ordem. Então, os preceitos de Deus, suas instruções, seus conselhos, chegam até nós com uma força de ordem. E ordem se cumpre. Está na moda, né? De falar aqui. Ordem judicial a gente não discute, a gente cumpre, né? Então pega o seguinte, a Bíblia vai dizer que o Senhor, nosso Deus, Ele é o juiz de toda a terra. Não é isso que a Bíblia diz? Então se a Bíblia diz que o Senhor é o juiz, Ele dá uma ordem judicial para você, uma intimação, e você tem uma única opção. Cumprir. Perceberam? Veja. Então ele está falando sobre o significado da felicidade. Ele está falando que o significado da felicidade é você se tornar um discípulo que glorifica a Deus. Mas o Salmo, ele vai dizer o seguinte, mas a gente não consegue fazer isso. A gente não consegue fazer isso. E daí, nós chegamos então na oração do salmista, porque perceba uma coisa, no hebraico fica mais claro, mas muda-se a ordem das pessoas na poesia. A partir do verso de número 5, a poesia fica pessoal. Olha o que ele vai dizer. Quem dera
quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus mandamentos. Veja, o salmista está dizendo, olha, eu reconheço que a felicidade está ali. Eu reconheço que a felicidade está ali. Eu reconheço que Deus está preocupado com todos os detalhes da minha vida, que as ordenanças, que os conselhos que Deus me dá, não é para podar o meu coração, é para transformar o meu coração e me conduzir a uma verdadeira felicidade. Cada ordenança, cada mandamento do Senhor me conduz a uma verdadeira felicidade, a uma vida plena. Mas eu reconheço que eu não consigo fazer isso. Ele diz, quem me dera fossem firmados os meus passos no caminho, os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Então perceba, a felicidade é ser discípulo. E agora deixa eu te mostrar 4 características, rapidamente, do que você precisa fazer para ser íntegro. Primeiro, confesse. O verso de número 5 começa com uma confissão. Se você quer ser íntegro no seu coração, você precisa lidar com os seus pecados, confessando eles. Reconhecendo eles. E a gente precisa parar com essa papagaiada de confessar pecado de maneira genérica. Se você sabe que você errou, você confessa o pecado que você errou. Porque isso é pedagógico. É pedagógico você reconhecer aquilo. Você para com esse negócio, Senhor, os nossos muitos pecados. Isso serve para uma oração pública. Mas quando você está no seu quarto em secreto, reconheça os seus pecados à luz das Sagradas Escrituras, não em relação aos seus achismos. Examine as suas atitudes à luz das Sagradas Escrituras, não conforme o que você acha. Olha só, ele diz, quem dera, o salmista ora para que os seus caminhos se alinhem com os caminhos de Deus. Além disso, ele quer ser comprometido, que é o significado aqui, ele quer ser diligente, ele quer ser disciplinado, ele reconhece que ele precisa de constância, que ele não tem, então ele busca. Quem me dera para guardar e obedecer os estatutos. Então, qual é o primeiro passo que você dá para a integridade? Confissão. Qual é o segundo passo que você dá para a integridade? Versículo de número 6. Então não ficarei decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Medite. Como eu sou íntegro, eu confesso os meus pecados, eu olho as minhas falhas, mas à luz dos meus achismos, à luz do humanismo, à luz da autoajuda, à luz da filosofia oriental, não! À luz da palavra de Deus. Isso aqui é pecado. E pecado a gente trata como pecado. Por isso ele vai dizer, perceba, a primeira linha do versículo 6, que é, então não ficaria decepcionado, a melhor tradução, a mais exata, então eu não teria o quê? Vergonha. Eu não teria vergonha. A segunda linha seria, penso em todos os teus mandamentos. Para não passar vergonha, para não viver preso na vergonha, o meu coração precisa estar atrelado ao coração de Deus. Por quê? Veja, o Spurgeon foi feliz quando ele fala o seguinte, o pecado traz vergonha. Quando o pecado se vai, quando o pecado é confessado, quando o pecado é colocado aos pés da cruz, o motivo da vergonha também se vai, é banido. Mas à luz daquilo que Jesus diz que é. O texto ainda vai dizer, você precisa meditar, você precisa confessar,
e você precisa conhecer. Conheça, aprenda. Verso de número 7. Eu te louvarei de coração sincero para aprender as tuas justas ordenanças. Perceba uma coisa. O pessoal ficou aí meio chateado aí, semana passada, porque eu disse o seguinte: quem não lê as Escrituras não sabe orar. Então eu vou além. Quem lê as Escrituras não sabe adorar. Quem não sabe ler as Escrituras, deixa eu retificar aqui. Quem não sabe ler as Escrituras, não sabe adorar. Quem não lê, ou quem não coloca a meditação em prática das Escrituras Sagradas, não sabe orar. Você quer aprender a orar? Você quer saber se alguém ora da maneira correta, bíblica? Olhe para as Escrituras e olha para o tempo que essa pessoa gasta meditando nas Escrituras. Porque tem oração, irmãos, que eu ouço de alguns irmãos que dá vontade de ser um avestruz. Eu sei que a gente usa aquela desculpa, mas o Espírito intercede por nós, graças a Deus. Porque se o Senhor recebesse a sua oração, você estava perdido. Você estava perdido. Ainda bem que tem o Espírito Santo que ajuda você na sua falta de conhecimento das Sagradas Escrituras. Mas isso não pode ser uma muleta. Nunca deveria ser uma muleta. No momento mais difícil de Jesus, que é a cruz, o que Jesus ora? Jesus ora um salmo. Agora, Jesus ora um salmo porque é bonito orar um salmo? Porque é teologicamente correto? Não, Jesus está orando um salmo para nos ensinar que nós oramos através das Escrituras. Então pensa o seguinte, algumas músicas e até hinos que nós cantamos, a teologia never ends. Teologia que deveria ser banida. Tem igreja reformada que canta hino arminiano. E acha e corre lágrima dos olhos dos crentes. Não que isso seja um pecado mortal. Não que você vá para o inferno. Não é isso. Mas você está ensinando o seu coração errado. É isso. E o texto então está dizendo o seguinte: olha, para você adorar, você precisa conhecer. A Bíblia, ela é o nosso cancioneiro. Vou usar uma palavra aqui do tempo do Sebastião, quando ele era jovem. Cancioneiro. A Bíblia é um cancioneiro, um livro de música. Estude-a. E logo você se verá cantando sobre as verdades bíblicas. Você estará orando as verdades bíblicas. É assim. Conheça, então. Conheça. Por último, guarde. Obedeça aos seus decretos, nunca me abandones. Obedecerei aos seus decretos, nunca me abandone. A palavra obedecer aqui, obedecerei é chamar, que significa guardar. Quando nós guardamos a palavra do Senhor, nós somos guardados por Deus. É o que o texto está dizendo. Quando eu guardo a palavra do Senhor, quando eu habito na palavra do Senhor, eu sou guardado pelo Senhor. Não é uma troca, mas um reconhecimento de que Deus nunca vai se apartar de nós. Vamos lembrar aqui. O povo de Israel conquista a terra. Você lembra dessa história? O povo entra, conquista a terra. Mas o povo, às vezes, é obstinado. Um pouquinho diferente da gente. Um pouquinho diferente da gente.
E o povo de Israel, lá no livro de Josué, vai flertar sempre com o pecado. Daí o Josué vai dizer o seguinte: olha só, a partir de agora é o seguinte, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Samuel está dizendo, eu e a minha casa habitaremos na palavra do Senhor. E o Senhor vai nos guardar. É isso que Josué está dizendo. Diante desse mundo confuso que a gente vive, você precisa habitar na palavra do Senhor. E quando você habita na palavra do Senhor, Ele guarda você. Então, meus irmãos, olha só, segundo o meu relógio aqui, 45 minutos. Não vou estragar, para refletir e praticar. Para refletir e praticar. Eu quero convidar você a uma oração. A oração é a seguinte: não escolherei as partes da palavra que obedecerei. Não escolherei as partes da palavra que eu vou obedecer. Toda a palavra de Deus é tudo em mim e para mim. O tempo todo será a minha ambição e a minha busca. Não haverá cristianismo de meio período para mim. Pergunta: você pode orar assim? Quero convidar você a fechar seus olhos, abaixar a sua fronte e buscar a presença do Senhor. Pai, nós estamos na Tua presença, nós queremos Te agradecer pelo Teu amor em Cristo Jesus, Senhor. Nós queremos habitar no Senhor, porque na verdade, Senhor, estar no Senhor e habitar no Senhor, na Tua palavra, é o lugar mais seguro que nós podemos estar. Quero Te pedir, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor receba a nossa confissão. A confissão de que nós, muitas vezes, não conseguimos. Quem dera os nossos passos fossem firmados na Tua palavra. Nós confessamos, Senhor. Mas através do Espírito Santo de Deus, através da graça e do amor de Deus em Cristo Jesus, agora, pela cruz, nós estamos firmes e seguros na Tua mão, Senhor. É o que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós queremos Te agradecer pelo sacrifício de Cristo Jesus e pela reconciliação, ó Deus, que o Senhor nos deu através da morte e da ressurreição do Teu Filho amado, Pai. Nós queremos Te agradecer, ó Deus, porque através dessa reconciliação nós temos livre acesso ao Senhor e podemos, ó Deus, Te adorar livremente e chamar o Senhor de Pai, o Senhor Criador de todas as coisas, aquele que construiu e exerceu poder sobre todas as coisas e que julga todas as coisas, também é nosso Pai. Que o Senhor acolha, Pai, com a presença do Teu Santo Espírito, o coração ferido de cada um que aqui se encontra, derramando paz, graça e misericórdia e amor do Senhor, ó Deus. Que o Senhor nos transforme à imagem de Cristo Jesus. Que o nosso coração seja transformado de glória em glória para a honra do Teu nome, Senhor. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus.
Amém. Amém.